desconstruindo apresentações. Eu agora vou desconstruir uma apresentação que eu fiz em formato de palestra curta, né? Foi um TEDx, TEDx, que eu fiz em Fortaleza em 2016. Foi o meu 5º TEDx que eu fiz. O nome é Escolas Matam a Aprendizagem. Esse nome, ele tem um motivo para ser esse nome, além de ser algo que eu vou falar na palestra, obviamente, é uma analogia que eu até cito na palestra ao TED Talk mais visto na história da humanidade, que chama-se Schools Kills Creativity, Escolas Matam a Criatividade, do Ken Robinson. E aí eu fiz Escolas Matam a Aprendizagem, porque o meu foco é mais em como as escolas traumatizaram a criatividade, traumatizaram a vontade de aprender, né, a fome de aprender, mas a palestra ela é mais do que isso. Então esse título, na verdade, essa é uma técnica que existe muito no mundo dos livros, né? De você ter um livro lá que fala de 10 assuntos, mas você escolhe um dos 10 assuntos e torna esse assunto o nome do livro, né? Nesse caso aqui, essa palestra fala de 3 coisas grandes, basicamente, mas eu escolhi uma das 3, um pouco mais de 3, para dar o nome da parada, né? Então, até esse detalhe de pensar em qual vai ser o nome da palestra, né? Então, esse foi um nome pensado já no YouTube, pensado já depois no YouTube, pensado que as pessoas do universo TED... Qual é o destino dessa apresentação? É interessante, né? Essa é uma apresentação em que eu estava, todo TED, eu estava mais atento à gravação do que a própria plateia na hora. Não é que eu estava desatento da plateia, mas eu estava mais a prioridade número 1. Para mim, se isso virasse um vídeo nota 10, mas para quem tivesse ao vivo fosse nota 9, para mim estava ok. Então eu não quero que o pessoal ache ruim. Agora, se virasse nota 10 para quem está ao vivo e nota 9 em vídeo, eu não estaria ok. Eu não queria assim. Eu queria... O foco é por quê? Até agora, 362 mil pessoas viram esse vídeo. E na hora tinha 1000 pessoas ao vivo. Então, estava priorizando sempre. Então, foi uma coisa pensada. Então, o nome foi pensado já no YouTube. Quem é do universo TED provavelmente conhece Ken Robinson, Escolas Matam a Aprendizagem e tal. Então, já eu comecei daí. Essa foi uma palestra que foi hard work, todas, né? Todas, mas esses 15 minutos aí foram suados até afinar eles do jeito que eu queria afinar. Eu planejei essa palestra quase que palavra por palavra. Então, se você olhar o ensaio que eu fiz vários ensaios, mas eu fiz um ensaio que eu gravei. Eu vou depois, no final, mostrar o trecho, eu no camarim do dia, fazendo o ensaio final, depois de trocentos ensaios. E o match entre o que eu queria falar e o que eu de fato falei foi 95%. Ou seja, eu entreguei cirurgicamente. Então, ela foi uma palestra com um baixo nível de improviso. Baixíssimo. Que tem gente que acha que improviso as coisas são melhores com o seu improvisário. Nem sempre. O improviso é uma ferramenta que você tem que ter. Mas, se aqui eu tenho a oportunidade de planejar, é um negócio que vai ficar gravado, registrado. Eu quero que cada frase seja cirúrgica, né? Todo TED é assim. Essa é uma das coisas que o próprio pessoal do TED busca. E não quer dizer que tem que ser sempre assim. Quando eu faço palestra de 1 hora e pouco, palestra longa, é outro produto, é outro formato, é outro fim. Não é tão cirúrgico assim. Beleza, vamos lá. Escolas Matam a Aprendizagem. Vamos lá. É essencial assistir antes a palestra normal. Por quê? Porque aqui eu vou ficar parando, cortando. Você não vai entender direito a palestra nessa desconstrução. Tem que assistir antes. Se você assistiu há um tempo atrás, assiste de novo agora para refrescar. Né? No próprio box aqui da plataforma tem a versão original. São 15 minutos apenas. Essa desconstrução vai ser bem mais do que 15 minutos e não vai conter necessariamente todos os 15 minutos. Pode ser que algumas coisas a gente até pule, então tem que ver mesmo o original. Beleza? Vamos lá. Eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade, cover do Wesley Safadão, e eu... Ó, vê que interessante, no tempo aqui do vídeo, eu comecei a falar em 14 segundos e as pessoas riram em 21 segundos.
Ou seja, em 7 segundos já teve uma risada. E isso foi uma coisa planejada, claro. Como eu falei, essa palestra foi toda muito planejada. E essa é uma técnica básica de humor. Básica, clássica, que é a regra de 3. Que na verdade ela pode ser de 4, de 5. Mas de 5 já é meio muito já. É de 3 ou 4, não pode ser 2. E talvez 5 já fica muito. É 3 ou 4. Que é você criar uma espécie de lista em que 1, 2 e que na terceira ou na quarta, por que não pode ser na 2? Porque você precisa de 2 pontos para fazer uma reta. Você precisa de 2 informações para as pessoas imaginarem o que vai vir depois. Você vê, eu falei, eu sou Murilo Gun. Eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade, cover do Weller Safadão. Eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade. Ao botar 3 pontos, podia ser 2, mas ao botar 3, eu claramente criei uma... Ele está dizendo quais são as profissões dele, atuais, os cargos, as atividades profissionais que ele faz hoje em dia. Comediante, palestrante, professor de criatividade, e aí vem a rasteira. Um dos motivos básicos que as pessoas riem é da surpresa, que eu gosto de chamar de rasteira. É você leva a pessoa para um caminho e aí ela cria expectativa e a comédia vem da reversão da expectativa que você fez a pessoa criar. Então eu criei uma expectativa que eu ia dizer comediante, palestrante, professor, administrador, empresário, que eu ia falar outras coisas reais, e aí eu venho com uma coisa que é uma rasteira, uma piada, não é verdade. Não é, vê só, não basta dizer eu sou comediante, professor de criatividade e eu sou X-Men. Porra, mas X-Men? Por que X-Men? Não pode ser uma loucura pela loucura. Tem que ser uma coisa que seja mentira, uma mentira, né? Mas é uma mentira que parece ser verdade, que poderia ser, né? E como eu estava em Fortaleza, o Weller Safadão é de Fortaleza, mas independente disso ele é famoso. E as pessoas já... Eu tenho uma pequena semelhança, e a questão de estar com cabelo grande e tal, entendeu? Já existe uma piada assim que eu pareço com ele. E mesmo que as pessoas não tenham essa pré-informação de que eu faço essa piada, que sou primo dele, as pessoas dá pra compreender. Se eu falar assim, eu sou o professor Xavier do X-Men, ninguém entende. Por quê? Caralho, eu não entendi a piada. Entendeu? Então, enfim, isso foi uma coisa... Não quer dizer que então você agora vai amanhã fazer uma palestra, vai começar dizendo eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você pode até fazer isso. Agora, você tem que traçar bem a linha, ou seja, os pontos que são verdade, e encontrar, eu diria que para esse quarto rasteira, nesse caso, eu não teria milhares de opções, não. Cover do Weller Safadão, porque tinha que ser uma coisa que as pessoas... Cara, a comédia, ela surge muito da leitura do inconsciente das pessoas. Então, assim, não é que eu entro no palco e as pessoas, eita, ele é igual o Weller Safadão. Mas, de forma inconsciente, remete-se a ele, o cabelo e tal, entendeu? Outra coisa, muitas pessoas, o humor contamina, a risada contamina. Tem pessoas que riem por contaminação. Então, ali eu sabia que tinha muitas pessoas que me conheciam já e que provavelmente conheciam essa resenha que eu tenho com o Weller Safadão, que eu, de vez em quando, já imitei ele em programa de TV, tirando onda, e falo que sou primo dele, quando eu encontro com ele eu faço uma resenha. Então, eu sabia que um grupo de pessoas já tinha essa pré-informação, e esse grupo de pessoas com essa pré-informação, e aí esse grupo é mais propício a rir disso aí, né? Porque já tem na cabeça isso. Eles contaminam as pessoas que não têm essa pré-informação, mas que são contaminadas e que, mediante eu falar, apesar de elas não recuperarem isso porque não tem a pré-informação, faz sentido. Elas dizem que, até que dava para ser, cover dele mesmo. Tudo isso em microsegundos. Então, assim, não é qualquer coisa louca que você coloca no 3 ou no 4, mas é a coisa que eu não vejo... Olhando agora, você diz, Murilo, você tem que dizer outra coisa. Eu não sei o que eu ia dizer. Se não pudesse falar com o Weller Safadão pra ter essa piada no quarto aí, né? É uma coisa muito delicada, sutil, que nem sempre também você encontra um quarto perfeito, né? Beleza, vamos lá. E
Eu queria falar sobre 3 coisas. Eu queria falar sobre esteira rolante. Eu queria falar sobre o cinto do Batman. E eu queria falar sobre a cauda longa. Ó, então, do segundo 14 ao segundo 21, 7 primeiros segundos eu me apresentei, né? Aí teve um tempo ali de risada e tal. E aí do 23, do segundo 23 ao segundo 35, ou seja, em 12 segundos, eu fiz uma promessa. Eu abri um loop de curiosidade na cabeça das pessoas. Uma promessa que ela foi, nesse caso, propositalmente vaga. Ela foi... tem vários tipos de promessa. O importante é ter uma promessa. Não tem que ser desse jeito. Você pode ter uma promessa específica do tipo... E eu quero hoje, pessoal, mostrar para vocês como vocês podem melhorar o processo de seleção de pessoas da empresa de vocês e reduzir... Entendeu? É uma headline, é uma oferta. Se fosse um anúncio, seria o título do anúncio, a frase de persuasão. Lembrar que uma palestra, assim como uma aula, qualquer tipo de apresentação é uma venda. É vender uma ideia. Tem sempre uma ideia sendo vendida. Não é que as pessoas vão ter que abrir a carteira na hora e passar cartão de crédito, mas eu estou vendendo uma ideia. Então tem que ter persuasão. E você pode ir para essa promessa. E a promessa no começo é o que mantém as pessoas, é o que faz as pessoas decidirem se elas vão te ouvir ou se elas vão ficar no celular. Ou se elas vão mijar. É o que faz decidir, a promessa. E claro, você tem que entregar a promessa. Você não pode... Você tem que ir entregando as promessas e você pode até demorar um pouco para entregar a promessa mais na frente, a promessa no começo, mas aí, nesse meio tempo, você tem que fazer sentir que a promessa vai ser entregue e fazer outras promessas, porque você pode abrir uma promessa aqui, e aí você continua e você abre outra promessa aqui. E a segunda promessa você fecha aqui, e continua aqui, e aí depois fecha esse aqui. O importante é que você nunca pode fechar todas as promessas. Aí você acabou. Sempre tem que ter alguma promessa ou loop aberto. Isso é uma das grandes sacadas para você reter a atenção das pessoas. Nem sempre é tão perfeito assim, porque o TED é muito cirúrgico, né? Então, você faz uma aula, uma videoaula, uma palestra de 1h20, você tem uma promessa, mas não é um negócio tão cirúrgico assim, você abre mais loops durante o negócio e tal, mas sempre tem uma coisa que prende. Então, eu gosto sempre de tentar trazer as coisas para uma coisa simples de 3 coisas. Eu vou te falar 3 coisas. Esse recurso de 3 coisas eu já usei várias vezes esse recurso. Também não é uma regra. Tudo tem que ser... Não, mas é um recurso que na Singularity eu já usei para dar um pitch lá do negócio. Pessoal, 3 coisas. Porque 3 coisas é fácil de lembrar. Quais são as 3 coisas mesmo que ele falou? Sabe? 3 coisas. E nesse caso aqui, como eu falei, bem vago. Esteira rolante, cinto do Batman e cauda longa. 3 palavras assim que ninguém entende e o não entendimento fica... Que porra é essa? Quero saber. Vou ficar atento, né? Beleza, vamos lá. Só que antes de começar a falar sobre as 3 coisas, eu queria fazer uma pesquisa rápida e importante. Você vê esse recurso de... Antes de começar a falar, ou seja, faz a promessa, abre o loop na cabeça do cara e é como se agora eu ganhasse o direito de... O loop tá aberto, agora eu posso brincar um pouquinho aqui. Eu tenho tempo para brincar porque o loop tá aberto, o neguinho tá comigo. Vou agora tirar uma onda aqui. E aí eu fui fazer uma pesquisa, que foi um recurso que eu usei em outro TED meu, que eu havia feito em Fortaleza 2 ou 3 anos antes, que é um recurso de fazer uma pesquisa que é meio fake. Só que você vê, né? Eu peguei aquele recurso, o conceito dele, trouxe novamente, só que agora eu levei o negócio para um outro nível. Porque agora essa pesquisa, ela tem o mesmo conceito de ser meio fake, induzida, eu vou mostrar, mas agora a evolução é que existe um grande callback no final da palestra para essa pesquisa, que no outro não tinha. Ou seja, eu peguei o recurso, reutilizei, mas versão 2.0 do recurso. A pesquisa qual foi? Só para ver o perfil das pessoas aqui. Levanta a mão rapidinho. Quem aqui já terminou os estudos, já está no mercado de trabalho? Deixa eu contar rapidinho, peraí. 72%, ok. Qual é o recurso? O recurso é fazer uma pesquisa fake, né? O número já está no slide, o número, né? A coisa do pessoal levantar a mão novamente. Comédia é reversão de expectativa
e é a surpresa. E outro princípio da comédia é a incongruência. É o impossível, não faz sentido, né? Então, primeiro, ao perguntar quem levanta a mão, o que se espera quando o palestrante pergunta isso? Se espera que o palestrante vai dizer, putz, muita gente, putz, pouca gente, putz, mais da metade. Né? Se espera uma análise bem genérica do palestrante, que ele faz, porra, legal, muita gente, pouca gente e tal. Quando eu falo, deixa eu contar rapidinho, as pessoas riem. 2 motivos que elas riem. Primeiro, a surpresa de não era isso que eu estava esperando. Eu tracei uma linha na cabeça delas de que eu ia para esse caminho, que já existe uma imagem na cabeça das pessoas que o caminho é esse, aí eu dei uma rasteira nas pessoas para ir. E incongruência porque é impossível, cara, contar tudo. Isso gera um paradoxo. E isso desperta o riso. Essa impossível ser assim. Deixa eu contar rapidinho. Então tem um pequeno riso, não deixa eu contar rapidinho. E quando aparece o número também, o humor também não tem que ser assim, gargalhadas incríveis que você ouve e tal, né? Na verdade, se você proporciona a reação do cara assim, tá bom, ok, legal, foi um riso isso. Foi fã, entendeu? Ele tá feliz. Não precisa estar... Caralho, porra, não é show de comédia que tem que estar assim. Se a pessoa fizer boa, já é legal, né? Beleza, eu fiz essa piadinha aí. Mas essa piada, no Life as a Service, ela foi piada pela piada, né? Conectada com o assunto, mas agora, no final, vai ter um grande callback. Callback, eu já falei, já expliquei callback. Callback é retomada. Callback é quando você já extraiu o humor de um negócio, pelo menos um pouquinho, e você retoma aquilo mais na frente. Não pode ser muito perto, nem também muito longe. Quando digo, não pode ser 2 minutos depois, né? Sei lá, 5, 10 minutos, 15 depois. Também não pode ser 1 hora depois, o cara esqueceu já. Fiz a pesquisa, beleza. Por que eu perguntei isso? Por que eu perguntei isso? Você vê que ela não foi à toa, né? Porque eu perguntei isso, eu vou justificar, seja... não é piada pela piada também, ela é um gancho para entrar no assunto. Essa expressão, terminar os estudos. Você vê, houve aí uma grande indução minha, que tem a ver com o callback do final, que eu perguntei para as pessoas, quem aqui já terminou os estudos e já está no mercado de trabalho? Essa foi a pergunta. As pessoas tendem a lembrar da última coisa. Isso é um jogo falacioso meu. Então as pessoas levantaram a mão, as pessoas não processaram a frase terminar os estudos muito absolutamente. Elas foram mais... Elas entenderam o que eu quis dizer, quem já está moendo na vida profissional. Quem já terminou os estudos e já entrou no mercado de trabalho. Que eu queria que muita gente dissesse sim, para eu poder criticar o conceito de terminar os estudos. Se eu tivesse perguntado apenas quem já terminou os estudos, talvez muita gente não iria cair na minha pegadinha. Ou seja, o cara está fazendo um cursinho de pós, ele ia dizer, não terminei não, estou fazendo ainda. Da forma que eu perguntei, até o cara que está fazendo um curso de pós-graduação, ele levanta a mão, porque ele entende, terminei os estudos, entrar no mercado de trabalho, entende que eu já virei adulto, já sou um profissional, não sou mais um estudante universitário, entendeu? Mas muitas vezes ele está estudando ainda. Então foi uma pegadinha de propósito para ter muitas mãos levantadas. E eu vou antecipar o callback, né? Quem está desconstruindo aqui, eu vou antecipar lá no final, depois de todo o meu speech sobre a importância de continuar aprendendo, sempre aprendendo, nunca parar de aprender, nunca terminar, eu vou acabar perguntando, levanta a mão agora quem já terminou os estudos, e aí ninguém levanta. Então essa foi e a palestra acaba assim. Essa foi a sacada. Eu precisava de muita mão levantada para poder depois não ter nenhuma mão levantada e ter o contraste. E aí agora eu vou desenvolver a expressão terminar os estudos, né? Falar, terminou os estudos, eu vou terminar. Terminar os estudos é um conceito que varia de cada realidade. Então, para algumas pessoas, terminar os estudos é acabar o colégio, para outros é acabar a faculdade, para outros é acabar pós, mestrado e tal. É engraçado porque essa é uma pequena, sutil matança de objeção, né? Meio que dizendo que, para não parecer que o terminar os estudos é apenas quem fez
a graduação superior, e fez a pós, e fez o mestrado, e o doutorado, sabe? Quem meio que... é uma pequena matança muito sutil de mostrar que é o pensamento de que a minha fase estudante acabou, seja qual for o perfil dela, de acordo com a classe social e com a pressão social. Você pode ter vários fins, né? Mas eu quis falar isso, só mostrar que eu tenho sempre essa constante preocupação de estar me colocando no lugar de quem ouve, empatia violenta, e sempre tentando levantar, se eu tivesse ouvindo isso pela primeira vez, qual seria alguma objeção consciente ou até inconsciente, grande ou sutil, que pudesse ser levantada e eu já mato. Porque qualquer tipo de pequena objeção ou pequeno ruído que fique na cabeça da pessoa, você perde engajamento. Você está perdendo... É como se ruídos fazem a cada minuto você perder algumas pessoas. Porque elas, não é que elas vão pro celular e vão mijar, mas aquele ruído fica ruminando na cabeça dela. Ela perde a presença. Então, quando você mata, ela tira o ruído e keep going, né? Continua. Mas, independente de realidade, o que me incomoda nesse conceito é a premissa de que os estudos terminam. Quem disse que os estudos terminam? Essa é uma premissa que a gente foi domesticado a acreditar, porque a gente aprendeu que a vida tem duas etapas. Você vê que, quando eu falo a precisão das palavras, né? A palavra era domesticado. A palavra domesticado tem um poder. Domesticado. A gente ser domesticado. Então não é uma coisa que a gente foi acostumado. Acostumado não é a mesma coisa domesticado. Domesticado é muito melhor. No sentido de ser mais impactante. Então, é isso que eu falo, a precisão cirúrgica das coisas, né? Não é claro que eu não entro no detalhe da preposição. Algumas vezes sim. Mas... porque a gente aprendeu, porque nós aprendemos, aí não importa. Mas entre domesticado e acostumado, eu queria domesticado. E eu poderia ter começado, qual é o jeito padrão? Porque o ponto que eu quero chegar aqui é dizer que a palestra é sobre continuar aprendendo. Escolas matam a aprendizagem, as escolas nos traumatizam em relação a aprender, e esse é um dos motivos pelo qual a gente, como adulto, não continua sendo um grande aprendedor. Então a palestra é sobre... no fundo, a importância de continuar aprendendo. E eu podia começar dizendo assim, pessoal, hoje em dia as pessoas costumam fazer muito curso, né? As pessoas, sabe, eu podia começar do jeito mais racional, mais direto, mas eu comecei com a pesquisa, induzindo o pessoal a ter... Cara, fazer as pessoas levantarem a mão e depois você dar uma rasteira nelas no sentido de, você terminou, então você não está aprendendo mais não, né? Isso é quase que fazer a pessoa ter sentimentos, né? É muito diferente de simplesmente chegar dizendo, as pessoas não estudam mais e tal, tem que estudar, né? A vida tem duas etapas. A vida é, primeiro a gente estuda, depois a gente trabalha. 2 décadas estudando, 4 décadas trabalhando. A gente estuda para se preparar para o mercado de trabalho, aí termina os estudos e vai encarar o mercado de trabalho. O problema dessa lógica é que o mercado para o qual a gente se preparou é diferente do mercado que a gente vai encarar. Aí são também a precisão cirúrgica com as palavras, né? É um pouco frase de efeito, né? E que não é uma coisa regra, mas assim, você acaba construindo frases que... O que é uma frase de efeito? É uma frase que ela tem um ritmozinho, ela tem uma pequena métrica. Então, essa é um exemplo, essa frase. O mercado para o qual a gente se preparou é diferente do mercado que a gente vai encarar. O mercado para o qual a gente se preparou é diferente do mercado que a gente vai encarar. Então não é aquela frase, ai meu Deus, genial, mas é uma frase que ela gruda um pouquinho, porque ela tem uma meio que musicalidade. O mercado que a gente se preparou é diferente do mercado que a gente vai encarar, né? E isso é a precisão cirúrgica com as palavras que eu tive. Novamente, tive especificamente nessa apresentação. Não quer dizer que todas esse nível de loucura. Essa aqui foi muito cirúrgica. Por quê? Pelo motivo óbvio que o mundo está mudando muito rápido e cada vez mais acelerando. Vê que interessante, né? Agora mostrou esse take aqui, mostrando meus slides lá em cima, né? 2 décadas estudando e 4 décadas trabalhando. E o detalhe, se você percebeu, que toda vez que eu falava lá, eu estou sempre olhando para a câmera.
ou para a plateia, né? Cara, tinha várias câmeras lá, né? Mas olhando para frente, para a audiência. Eu não tô olhando para o slide. Eu tenho tudo muito ensaiado. Hard work, papai. Hard work. Fazer apresentações fora é hard work. Muito tempo de ensaio, de sincronia, de modo que eu sei os meus slides, eu tenho eles decorados. Tem uma coisa muito importante que no TEDx Fortaleza, especificamente em Fortaleza, sempre tem, mas não é todo evento que tem, que é o retorno com o próximo slide. Isso é foda. O padrão não tem retorno nenhum. Em alguns lugares melhores, já está cada vez mais comum, tem um retorno. O retorno é uma TV pequena na sua frente, virada para você. Só que o padrão, quando tem retorno, é ter do slide atual. O que é legal. Você saber em que slide está sem ter que olhar. Ficar olhando para trás. Você olha para a galera e na sua visão periférica você tem ali o retorno embaixo. Agora, o next level do bagulho, que é o que rola no TEDx Fortaleza, que aí é um em cada 50 eventos que eu vou que tem. Né? A gente chegou a pensar em exigir isso, mas as pessoas têm dificuldade técnica que é ter 2 retornos, um com o slide atual e um com o próximo slide. Apesar que é tecnicamente simples, mas o pessoal normalmente é meio enrolado. Mas enfim, aqui tinha. E aí permite que eu, quando estou falando lá, a gente passou 2 décadas estudando, eu cliquei aqui, ó, eu tô aqui. Aí tem o misdirection, né, do mágico, né, que é, o mágico ele engana você no misdirection, né, ele faz aqui e está acontecendo outra coisa aqui, né, ele fica aqui. Então, quando eu falo lá, 2 décadas estudando, 2 décadas estudando, 4 trabalhando, na outra mão está o controle remoto. Quando eu falei 2 décadas, eu cliquei, apareceu no telão uma mulher estudante, 2 décadas, e aí quando eu falei 4 décadas trabalhando, eu cliquei de novo, apareceu um cara no telão com paletó 4 décadas. Tudo sincronizado de acordo com... Na gravação, não se tem essa percepção tanta dessa sincronia, porque o take foca em mim e depois tira e tal, mas quando eu vi agora lá na telão 2 décadas, 4 décadas, eu lembrei que tem essa sincronia também. Você tem que ter um domínio dos seus slides, é quase que decorar a ordem deles, né? De modo que, de vez em quando, você pode seguir eles, e claro, se eu ficar em dúvida no storytelling, eu clico, aparece o próximo slide e eu continuo. Mas tentar sempre você dominar os slides. Ou seja, eu digo e depois aparece. E não aparece e depois eu digo. 1 segundo que torna o negócio magical. E cada vez mais acelerando. Aí vem detalhes, né? A escolha da camisa. Eu não tenho muita noia em escolher a camisa em palestra normal, porque, porra, só o pessoal da primeira fila, da segunda, da terceira, talvez, vai poder entender, vai poder ler a camisa, se for uma frase e tal. Eu não tenho muita preocupação, né? Eu tenho muita preocupação em não ficar muito bonito. É importante. Não ficar muito bonito. Senão as pessoas ficam me desejando, entendeu? Então eu não gosto de ficar muito bonito. De vez em quando eu tô bonito demais. Aí eu não preciso. Essa camisa eu tô muito gostoso. Aí eu troco. Senão eu não quero seduzir as pessoas. Quero que elas fiquem me desejando, salivando. Entendeu? Mas fora essa questão de não ficar muito gostoso, nesse caso, como o foco era o vídeo, e no vídeo eu sabia que tinha várias câmeras, eu sabia até os tipos de takes que iam ter, porque eu já participei do TEDx Fortaleza, eu sei o padrão dele, tinha muitas câmeras lá, muitas câmeras, eu sei que vai ter um take lá bem longe, vai ter um take eu e o slide, vai ter um take americano aqui mostrando meu barriga, vai ter um take fechadinho. Então, aí detalhe, né? Detalhes. Até a barba você tem que ter uma mínima preocupação. Porque numa palestra normal eu vou esculhambado muitas vezes com a barba toda mal feita e tal. Aqui, não que esteja bem feita, mas eu olhei um pouquinho. Isso aqui num take fechado em mim vai ficar ok? Aí beleza, tá bom. Porque é uma câmera em alta resolução fechada em mim. E aí a camisa daria claramente a visibilidade. E a camisa tem escrito faster, 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 faster than ever. Ou seja, cada vez mais rápido. E é um assunto que eu tô agora, no 2º minuto, introduzindo, que é a velocidade do mundo, como o mundo tá mudando rápido. Então vira uma conexão do faster com o mundo tá mudando rápido e tal. O que a gente estudou ontem, muitas vezes não serve para amanhã. O que a gente estudou ontem, muitas vezes não serve para amanhã. Também, uma pequena frase de efeito. Sabe, não é uma frase brilhante, oh meu Deus, um quote que vai entrar na história.
Não é nenhuma coisa extremamente original, mas é uma frase que ela foi pensada para ter. O que a gente estudou ontem, muitas vezes não serve para amanhã, sabe? É diferente de dizer assim, as coisas que a gente estuda na escola, depois de um tempo, elas acabam, não necessariamente servem mais. Versus o que a gente estudou ontem, muitas vezes não serve para amanhã. Tem mais curta, mais direta, mais, sabe? Mais musical, né? E isso conecta com o primeiro assunto que eu quero falar, esteira rolante. Aí, ó. Beleza, agora com 2 minutos e 10, aquela promessa que eu fiz lá no minuto 25 segundos, eu ganhei 1 minuto e meio para fazer o contexto e agora vou... Você vê que eu não posso também fazer a promessa lá, falar as 3 coisas e demorar 10 minutos. O cara, quais são as 3 coisas mesmo? Que não. 2 minutos e 8, eu já tô... Beleza, vamos lá, primeira coisa, esteira rolante. Imagina o seguinte, bicho. Imagina que o mundo é uma esteira rolante. A esteira tá rolando com a porra lá. Com a porra, moendo com a porra. E você tem que encarar essa esteira. Tem que chegar nessa esteira e encarar. Se você chega na esteira e entra nela e não faz nada, vai para trás. O poder dos exemplos, né? Exemplo é tudo. Exemplo é tudo. E quanto mais original você for no exemplo, ou seja, é um exemplo que não costuma se dar, não é muito comum. E quanto mais simples você for no exemplo, quanto mais você conseguir tirar o exemplo de outro universo. Você veja, eu estou falando de inovação, aprendizagem, mundo mudando. Eu trouxe um exemplo da esteira da academia, que eu acredito que tem um erro aqui. Eu cometi um erro que eu poderia ter colocado esteira da academia, em vez de esteira rolante. Porque, sei lá, que tem uma grande diferença, né? A esteira rolante, que teoricamente é aeroporto, aquela esteira que faz você andar reto. Que não é muito comum, né? A referência das pessoas quando pensam em esteira é academia, né? Porque aquela esteira do aeroporto, sabe? Não é esteira de subir, não, escada rolante, não é esteira mesmo, ela é lisa. O aeroporto é muito grande, para você ficar meio que parado e a esteira dando para você reto. Aquilo é esteira rolante, mas aquela vai para frente. E a minha analogia é com a esteira que vai para trás, que vai contra você, que é da academia. Mas enfim, se eu fosse voltar atrás, talvez eu colocaria esteira da academia, em vez de esteira rolante. A bicha leva para trás. É um moonwalk para trás, né? Moonwalk é um negócio escroto, moonwalk, porque... Quem disse que moonwalk é ir para trás, né? Moonwalk era para ser andar assim. A piada boba, idiota, é uma observação que eu já tinha. E aí também tem uma parada, né? Repertório, né? Na verdade, repertório é tudo, né? Repertório. Para você ter ideias de bons exemplos, para você conectar assuntos de vários teóricos, você tem que ter muito repertório. Repertório de livros, de palestras que você assiste, de conceitos que você vê, de estar sempre... Eu vivo disso, né? Eu vivo disso. Então, se eu tô um dia na academia e tô na esteira e eu percebo que se eu fico parado na esteira me leva para trás, como eu vivo disso, de palestras, de aulas, de conhecimento, de informação, eu tô sempre buscando conectar as minhas experiências da vida que conectem com... Então, essa ideia surge porque eu estou buscando analogias da vida. Eu sei da importância dos exemplos, das analogias, e eu vivo a vida. É engraçado porque quando eu estava muito focado na comédia, o meu olhar, o direcionamento criativo, o direcionamento do olhar, é difícil você ter mais de um macro direcionamento, mais de uma prioridade de direcionamento de olhar. Prioridade no temporal. Foco no temporal. Você tem uma prioridade. Aí você tem outra coisa que é a segunda prioridade, mas você tem a primeira prioridade. E a prioridade do olhar na comédia, minha prioridade de olhar era encontrar incongruências. Tanto que o comediante começa muito assim. Sabe uma coisa que eu acho muito errada? Sabe uma coisa que eu odeio? Ele começa muito com as incongruências, os erros, as coisas estão fora de lugar. E eu passava o dia pensando nisso. Hoje em dia, 2 anos pra cá, como minha atividade hoje em dia maior é professor, eu vivo de ser professor principalmente, né? O meu olhar primário está muito para buscar exemplos e analogias. Desde que eu estou brincando com a minha filha, uma coisa e eu estou fazendo lá, e automático, eu estou presente brincando, mas acontece uma coisa que eu, isso é um bom exemplo, não sei o que, aí eu anoto, ou enfim, ou faço stories, que aí me ajuda a registrar e tal.
Enfim, eu tô sempre buscando, né? E esse moonwalk era nem uma piada, era uma coisa que eu pensei há literalmente 7, 10 anos atrás, quase 7, 8 anos atrás. Talvez eu falei em algum show assim, mas assim, não era uma piada no meu repertório, era uma observação idiota e eu conectei ela, não foi improvisado, eu quis falar isso, mas eu também... tem coisas que você, quando a coisa é meio simples, você entrega meio desvalorizando. Eu falo como se veio o moonwalk ali e na hora eu meio que quase que abri um parênteses, meio que eu quase que troco um pouco de câmera assim, sabe? Meio que... Moonwalk é um negócio escroto, moonwalk, porque quem disse que moonwalk é ir pra trás, né? Eu falo, é um moonwalk pra trás. Moonwalk é um negócio escroto. É quase que, parênteses, moonwalk é um negócio escroto. Aí eu faço a piadinha do moonwalk. Aí mas se você tá na esteira, sabe? Deixando claro que foi um desvio ali, mas beleza. Mas se você tá na esteira do mundo e anda na mesma velocidade dela, você para no canto. Tem que andar mais rápido do que o mundo para poder evoluir. Lembra na aula de física, a gente estudou velocidade, delta S sobre delta T. É a variação de espaço sobre a variação de tempo. Alguém me falou que eu cometi algum erro de física aí, de matemática, ao explicar, fazer essa analogia. Não é um erro grosseiro, um erro técnico de uso de palavra e tal, mas, enfim. Foi também uma coisa de... Eu não tenho muitas e muitas lembranças das coisas da escola, mas as poucas lembranças que eu tenho, eu sempre tento criar conexões, até porque eu estou falando de escolas aqui, né? E tem um motivo, tem uma piada, tem um motivo para eu estar querendo remeter a uma coisa da época da escola. Tem um motivo de eu estar querendo trazer isso. Eu vou dizer agora o motivo qual é. Pois a fórmula da evolução é a variação de aprendizagem sobre a variação de mudança do mundo. Se o seu ritmo de aprendizagem for igual ou inferior ao ritmo de mudança do mundo, você está evoluindo. Frasinha de efeito também, né? Se o ritmo de aprendizagem está inferior ou igual ao ritmo de mudança do mundo, está evoluindo. Enfim, também tem uma... Quem não lembra dessa fórmula da velocidade, talvez seja porque estudou ela, mas não aprendeu. Que é diferente, né? Então, esse era o motivo para trazer um conceito da escola, para dar um tapinha na cara e começar a minha argumentação de por que escolas matam a aprendizagem. Você vê que agora com 3:15 é a primeira vez que eu falo a palavra aprender, que vem do título Escolas Matam a Aprendizagem. Então, se você não lembra, é que você estudou, mas não aprendeu. E aí é diferente simplesmente dizer, pessoal, sabe qual é a diferença de estudar e aprender? Assim é um jeito racional demais. Outra coisa é mostrar um conceito, fazer a pessoa ter o sentimento de que lembra ou não lembra, e para quem não lembra, dar um tapa na cara dizendo que você estudou, mas não aprendeu. A pessoa sentiu a não aprendizagem. Aí teve um erro aqui, que eu não sei se foi da edição ou foi um erro meu, que agora quando eu falo aqui, ó, a gente confunde. Eu vou até deixar essa fórmula no cantinho ali, depois eu vou falar dela. Quando eu falo, eu vou deixar essa fórmula ali no cantinho, depois eu volto com ela. É um recurso que eu usei no Life as a Service também, de um assunto que eu quero falar depois, em vez de dizer, que é uma coisa muito comum, né? Ó, pessoal, mais tarde eu falo sobre, o cara tá dando uma aula, fala do conceito e diz, eu vou falar sobre isso um pouco depois. É muito comum fazer isso, né? E me incomodava muitas vezes, é um loop, é uma espécie de loop que se abre, mas me incomodava que muitas vezes a pessoa não fecha o loop. Esquece de falar depois o que falou que ia dizer. Né? O cara, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, ele não fala. E aí, pra eu não esquecer e pra deixar o loop mais aberto ainda, eu peguei o assunto que eu ia falar, e aí, ó, o problema é que na gravação, isso acontece há 20 segundos atrás, aqui na tela, ele corta para o slide, talvez foi um erro da edição, ou pode ser um erro meu. E o movimento do... O ritmo de aprendizagem aqui no... é a variação de aprendizagem sobre a variação de mudança... No minuto 3, aparece esse movimento da fórmula indo lá pro cantinho. Só que a forma como eu havia planejado era na hora que eu falasse, eu vou falar sobre isso depois, para não esquecer, eu vou deixar no cantinho e eu fazer isso aqui, clicou aqui, o negócio do movimento vai pro cantinho, como se eu tivesse empurrado o negócio na TV. Eu já tinha feito isso com a geladeira no outro TED, meu Life as a Service, eu repeti esse recurso agora também, mas aqui ficou desincronizado na gravação. Agora, qual é a dificuldade de evoluir no mundo atual, de evoluir nessa esteira? A dificuldade é muita informação, papai. É uma loucura. A gente fica louco com a quantidade de informação que chega, toda hora chegando e tal. A informação é abundante. Antes, informação era escasso, né? A gente queria informação, era complicado ter. Você queria informação visual, tipo mulher nua. Aí você tinha que ir na banca de revista pegar essa informação.
para ver um peitinho. Hoje em dia, um peitinho está acessível na internet. Você vai lá e vê o peitinho a hora que você quer. Hoje em dia, você não precisa nem ir atrás do peitinho. Ele vem até você pelo WhatsApp. Você está com a sua mãe jantando, vem uma teta na sua cara. Pá! Pum! Aí foi um exemplo bizarro, engraçado, né? Todo mundo sabe que a informação é abundante. Isso faz parte da construção do meu raciocínio, da esteira rolante. É exatamente a velocidade da esteira, o mundo mudando. E eu fui atrás de um exemplo engraçado para excesso de informação, né? Então, a pergunta que eu fiz mesmo foi: o que coisa não clichê, que o clichê é dizer, enciclopédia, hoje em dia você vai na Wikipedia, tem toda a informação, você bota no Google. Sempre que fala-se em informação acessível, vem Wikipedia ou Google, sempre. Então, eu não quero isso. Eu quero o que mais? Eu posso dar aqui outro exemplo, único, específico, para não cair no clichê, dizer do Google Wikipedia está acessível hoje em dia na ponta da sua mão, no celular. Esse clichê tem frases de efeito que tem um efeito negativo, porque elas são tão faladas que aí vira frase de efeito no sentido pejorativo, no sentido de, frasezinha de efeito, né? Por falta da originalidade, né? Que frase de efeito é legal. Ruim é quando você repete frase de efeito cansada. Mas quando você constrói, como eu mostrei alguns exemplos, é legal, é massa. Então, eu precisava falar, e eu me questionei. Aí eu me pergunto para si mesmo, é uma divergência pessoal. Eu gasto minutos, meia hora, pensando no exemplo que eu vou dar. Até mais, eu até inculpo muitas vezes. Penso agora, não sei, tem que pensar, depois eu vejo, eu vou ficar pensando. Então eu pensei, que informação era escassa e hoje em dia é abundante? Muitas informações. Uma delas é putaria. Putaria era escasso. Hoje em dia é abundante. E aí eu reduzi a putaria a uma coisa menos a peitinho, que tem um motivo fonético, que é o T no nordestino. Ele é o T e o D, né? Tanto que as pessoas de vez em quando pedem pra falar. Tem gente que fala todinho. Todinho. Porque todinho tem o T e o D. Todinho. O T e o D são as características nordestinas clássicas. Titio, titia, titio, né? A turma gosta disso aí. Então, peitinho tem um pitinho, uma coisa engraçada nordestina e tal. Aí você vê, né? Eu dei um exemplo. Você tá com a sua mãe, por que tá com a sua mãe? Isso gera incongruência. Incongruência. Peitinho e mãe não podem habitar o mesmo universo. Entendeu? Aí você faz eles habitarem. Aí isso gera uma graça, né? Porque você fez eles habitar o mesmo universo, esses dois assuntos, né? E o detalhe, né? Sério. Muito sério. Não é? Peitinho, peitinho. Não. Pô, peitinho é informação. É informação. O que é informação? Informação visual. Tem informação visual, informação sonora, informação em braille. Informação é tudo. Informação não é só as notícias da Globo.com, nem os conhecimentos. Qualquer informação, qualquer pedaço de informação. E aí você vê que você não precisa ficar... você pode ignorar a piada muitas vezes, levá-la mais a sério, o que gera mais incongruência ainda. Por que as pessoas riem de Clóvis Barros Filho, de Mário Sérgio Cortella? Porque eles falam coisas filosóficas, sociológicas, antropológicas, e eles são adultos, são sérios, são professores universitários, já são assim de meia idade pra cima, e são barbudos e andam de paletó, só que eles dão uns exemplos escrotos. Eles falam, e eles dão exemplos engraçados, né? Clóvis tem um clássico que fala, então você, por exemplo, se você ele fala glúteos, ele não fala bunda, ele fala glúteo, então, um glúteo ele gosta de falar assim de um jeito, né? E isso gera graça, né? E aí vem a questão, como então lidar com essa esteira rolante, cheia de informação, o mundo mudando, como a gente correr, como faz? E aí eu tenho uma dica para dar de como lidar com esse, né, overload de informação. Qual foi o meu framework? Eu falei que eram 3 coisas. Esteira rolante, cinto do Batman e cauda longa. Minha intenção era que a apresentação não fosse apenas filosófica, apenas de reflexão, que tivesse algo actionable, acionável, apesar
de TED ser 15 minutos, é difícil em 15 minutos você conseguir construir um raciocínio, defender uma tese e ainda dar para as pessoas dicas práticas, para o cara não sair lá só assim, putz, boa reflexão, hein? Para ele sair com, putz, vou fazer aquilo que ele disse. Então eu me foquei muito em, para cada um dos 3 pilares, ter um how to, um como fazer, sabe? Uma coisa actionable. E aí vem o how do primeiro item. O primeiro item eu já expliquei, agora vem o how. Como lidar? Eleja os seus curadores. O que é um curador? O curador é uma pessoa ou uma entidade cujo negócio é informação. Então você é médico, é engenheiro e tal, pois tem gente que o negócio é informação. O cara vive de filtrar, de curar informação, para que você que é médico, engenheiro, seja o que for, não perca tempo com isso, ele faz isso para você. Então o curador pode ser uma editora de livros, pode ser um blogueiro, um professor, uma escola. E aí eu tenho meus curadores. Nessa edição aqui, tá se mostrando muito pouco os meus slides, né? Porque, por exemplo, nessa hora do how, aparece na tela como faz. Então, esteira rolante, como faz. Depois vai ter cinto do Batman, como faz. Depois vai ter cauda longa, como faz. Eu escrevo como faz em todos, sabe? Tem um padrãozinho as paradas. Tem alguns certos padrões, tem gente que acha que ter padrões é contra a criatividade é quebrar os padrões, mas os padrões e a criatividade, eles convivem juntos, né? Você tem que dominar os padrões. Alguns você respeita, porque isso gera conforto nas pessoas, de tipo, entendi o padrão, outros você quebra. E, na verdade, a comédia é a arte de dominar os padrões para dar a rasteira. Para você quebrar o padrão, você tem que estabelecer o padrão, né? Ter o domínio dele, né? Enfim, aí eu tô falando how, eleger curadores, dei vários exemplos, vou dar os meus exemplos de curadores. E eu sempre penso nos meus curadores como se fossem os conselheiros da minha empresa. Novamente, uma analogia. Analogia de conselho. Essa analogia de conselho ajuda as pessoas a entender, porque eu entendo que o público que está vendo isso aí, o público-alvo que está ao vivo e vendo na internet, ele tem uma imagem do que é um conselho da empresa, aquele grupo de pessoas que se reúne para definir as coisas e tal. Então essa analogia de que os curadores é tipo um conselho invisível, né? Da galera que se reúne para me ajudar. Eu, SA, imagina o conselho da empresa, em que no meu conselho eu tenho lá a Escola Perestroika, eu tenho a revista Wired, eu tenho o podcast Optimize, eu tenho o Professor Cortella, eu tenho um blog por vir. E o bom do nosso conselho é que a gente nem precisa falar para as pessoas que elas estão no nosso conselho. A gente bota e acabou-se. A gente bota também demite. Sai, papai, tá falando merda, sai. Né? Conselho eu faço o que eu quiser. Né? Você vê essa coisa de eu demito do meu conselho. É uma micro piada, né? Não é uma coisa que as pessoas... eu demito do conselho, meu Deus. Mas assim, tem também uma incongruência aí de tipo, porra, ele falou um bocado de gente foda, Cortella, Wired e tal, disse que estava no conselho dele, né? O que já é fictício, e nessa ficção ele falou que ele tá falando merda, demite, sabe, papai? Então isso é engraçado, né? Porque é meio que, pô, o cara demite uma coisa que ele nem contratou, né? É uma piada, que quem falava essa piada, eu acho que era o Rafinha Bastos que falava, um dos primeiros vídeos do Rafinha de stand-up. Você vê que naturalmente, né, eu tava falando aqui, naturalmente eu fui abrir esse parênteses agora, eu já meio que troquei de câmera aqui, apesar de só ter uma câmera, eu já meio que, vou abrir um parênteses agora do Rafinha Bastos, né? Uma das primeiras piadas dele na internet que bombou era ele dizendo do programa Aprendiz do Roberto Justus, que ele falava que ele ia lá as pessoas concorrendo para trabalharem com o Roberto Justus, e aí se a pessoa perdesse no jogo, ele falava, tá demitido. Como é que ele pode demitir se ele não contratou? Enfim, quando o Rafinha falava ficava mais engraçado. Mas... Conselho, né? Como é que eu defino isso aí? E aí entra a segunda parada que eu queria falar, que é cinto do Batman. Aí pronto, acabei o primeiro assunto. Primeiro assunto, tese do primeiro assunto, analogia estereorrolante, solução, how, eleger curadores, analogia, conselho. Eu disse a tese e a solução, ambos com uma analogia interessante, acabei o primeiro bloco. Na cabeça das pessoas, aquela imagem do começo, aí volta na tela a imagem, isso dá conforto às pessoas, elas sabem pois elas estão navegando, que agora na tela eu voltei lá para a imagem original que tem os 3 coisas, né? E agora apagou a primeira, tá focado na segunda, cinto do Batman. Eu acho o Batman muito massa, porque o Batman é um dos poucos super-heróis que não tem um superpoder. Quer dizer, ele é rico, né? Um poder, né? Fora isso... Faltou aí uma piada.
uma piadinha a mais que é o Batman ele é um super-herói que não tem um superpoder. Quer dizer, ele é rico, né? Um poder aquisitivo. Podia falar, né? Poder aquisitivo. Faltou essa... A palavra poder aquisitivo aqui seria linda, né? Porque, enfim... O Batman tem uma coisa massa. Ele tem um cinto de utilidades. E o cinto do Batman, ele tem várias ferramentazinhas e cada ferramenta do cinto do Batman, ela serve para milhões de coisas. São ferramentas bem genéricas, servem para milhões de coisas. E eu acho que, desde adolescente, eu sempre fui muito focado em desenvolver habilidade genérica, que eu sempre chamei de habilidade cinto do Batman. Eu fazia com 16 anos curso de oratória, negociação, leitura dinâmica, memorização. São habilidades que todo ser humano tinha que desenvolver, independente de profissão. E como eu não sabia qual era o meu caminho ainda, eu focava em meter coisas no meu cinto de utilidades, seja o que fosse. Analogia, cinto do Batman, utilidades genéricas e tal. Então, eu podia apenas dizer, pessoal, é importante que você busque alguns tipos de habilidades que são comportamentais e tal, e que são ferramentas para outras profissões, e aí eu seria apenas racional, né? Quando eu trago uma analogia, e aí esteira cinto do Batman ainda é mais legal do que a esteira rolante, porque além de sair do universo que eu tô falando, né? Fui pra esteira de academia. Aqui eu fui ainda para um universo que tem uma pegada cultura pop e infantil ainda, que é Batman e tal. Então a analogia fica mais marcada ainda, né? Então, se você perguntar para as pessoas, fiz essa pesquisa, eu acho, depois, com as 300 mil pessoas que viram esse vídeo aqui, quais são as 3 cores da palestra de Murilo? Número 1, iam dizer, cinto do Batman. É o maior recall. Com certeza é. Tem gente que fala pra mim, que tua palestra agora é o cinto do Batman. Marca mais. Por quê? Porque é o mais louco, é o mais assim, o cara meteu um Batman no TED Talk, numa palestra séria, falando assunto sério, desenvolvimento humano, futuro, e ele meteu um Batman, entendeu? Então, fixa mais. O problema é que a gente, nos nossos 20 anos de escola, a gente não aprende isso, né? A gente só aprende informação, que fazia muito sentido, um monte de informação. Você vê que agora com 6 minutos e pouco, eu falei a palavra escolas pela primeira vez, que é o título Escolas Matam a Aprendizagem. Né? Com 2 minutos eu falei aprender a primeira vez, agora eu trouxe o conceito escola, ou seja, eu ainda estou construindo a tese principal, que a tese principal é escolas matam a aprendizagem, por isso, se tivesse que continuar, por isso você precisa se esforçar em desbloquear esse trauma, porque você precisa continuar aprendendo, porque o mundo está mudando, né? Antes da era da informação, a informação não era abundante, mas agora começou a perder um pouco de sentido decorar um monte de coisas em vez de desenvolver habilidades. A gente passa muito tempo aprendendo fórmula de Bhaskara, que poucas pessoas vão vir a utilizar, né? Fórmula de Bhaskara, pelo que eu entendo, a única função dela é você poder ajudar seu filho na tarefa de casa de fórmula de Bhaskara. É um loop infinito de fórmula de Bhaskara na sua vida, né? Isso é uma piadinha. É óbvio que eu sei que, lógico, que fórmula de Bhaskara tem uma função importante, mas eu não sei realmente qual é essa função. Não sei, nem busquei. Não vou na Wikipedia ver, não é uma coisa importante, mas é importante para muita gente. Já teve professor de matemática que ficou, não gostei porque você desvalorizou a matemática. Não, pô, uma piada. Sabe? Tipo, aí, assim, se você pretende adicionar um pouco de fun nas suas apresentações, você tem que aprender a lidar com as críticas. Porque sempre vai ter. Toda piada tem alguma vítima. Nem que a vítima seja o português burro, a loira burra, o bêbado irresponsável. São vítimas das piadas clássicas. O que é um pontinho amarelo em cima do prédio? É um Cheetos suicida. A vítima é a Cheetos. A Elma Chips está sendo desvalorizada ao associar a Elma Chips com suicídio. Se você quiser entrar nesse nível, toda piada tem uma vítima. Essa vítima pode ser uma vítima que se organiza socialmente, e aí você... Então, os bêbados não têm associação dos bêbados para reivindicar que não querem mais ser vítimas de piadas, que os bêbados esquecem a chave e os bêbados
fazem loucuras. Não tem a associação dos portugueses que reclama que os portugueses são estereotipados. Não tem a associação das loiras que reclama. Não tem. Agora, se você pega uma vítima que se organiza socialmente e que tem alguma questão acontecendo, aí você vai levar, né? Ou, enfim, piada sempre há risco. Sempre há risco. Você pode minimizar, mas é difícil chegar no risco zero porque tem vítima. A gente precisava de menos fórmula de Bhaskara e mais habilidade de cinto do Batman, empatia, oratória, né? Criatividade. Né? Então você vê, a fórmula de Bhaskara virou a representação dos conhecimentos que não são de uso genérico, são de uso específico, que foram privilegiados em detrimento de conhecimentos de uso genérico, como empatia, criatividade. Se a gente pudesse ensinar empatia, criatividade e fórmula de Bhaskara, seria ótimo. Mas tendo que escolher, a minha defesa é que, primeiro criatividade, se conseguir tempo a gente vê fórmula de Bhaskara. Porque, enfim, esse take agora, 6 minutos e 54, ele mostra bem um take de trás. Na frente tem o tempo e tem o retorno do próximo slide na minha frente aqui. Inclusive, isso aqui, esse take que eles mostraram agora é um take de um momento qualquer. Também que o slide que está aqui na frente é o slide lá da estudante 20 anos atrás. Enfim, o pessoal que editou só queria botar a imagem de trás, né? E é interessante que a escola, ela tem esse modelo industrial, né? Focado em dar informação. É bem industrial. É industrial e a criança é o produto que fica na esteira. A criança vai na esteira, primeira série recebe um conteúdo, segunda série outro conteúdo, terceira série outro conteúdo, quarta série outro conteúdo. Todos recebem o mesmo conteúdo, na mesma velocidade, no mesmo ritmo e são testados iguaizinhos nessa esteira. E aí recebe um monte de informação. A analogia da escola com indústria é uma analogia clássica, apesar de grande parte da população nunca ouviu falar, mas não é uma coisa que eu inventei, lógico, na verdade. A analogia ela é lógica, porque realmente é. É uma analogia precisa, porque não é nem uma analogia, na verdade, é uma realidade. O modelo foi criado como mentalidade industrial e tal. Agora, qual foi a camada a mais que eu coloquei? Eu coloquei uma pequena coisa física, que é, a criança vem aqui, eu adicionei uma camada visual à explicação da criança na esteira. E outra, o pessoal fala muito da escola e da indústria, uma analogia muito da parte física, né? E eu trouxe assim essa de pegar a criança e botar e fazer as pessoas imaginarem a criança numa esteira industrial. Então, fui mais para o mais chocante, né? E ainda fiz a representação visual da parada. Que na era da informação está abundante e não desenvolvem o cinto do Batman. Já percebeu que a escola ela parece com a indústria, com um presídio, com um quartel e com a prisão. Aí, essa analogia clássica, essa imagem na tela foi uma imagem que a agência de slides minha, a HIP, HIP, lá de Fortaleza, que inclusive eles que organizam o TED de Fortaleza, foi uma imagem bem feliz deles, legal, impactante, né? Porque pegou a fila de operários e tal, e uma fila de crianças também, os dois uniformizados e tal, então cria uma imagem forte. Percebeu? É um lugar, as pessoas acordam cedo, muros altos, todo mundo fardado, entra em salas ou celas, onde ficam obedientes, para fazer xixi tem que levantar a mão, até que toca um sinal, e elas podem ir no pátio, tomar um sol e comer um lanche. Você vê, aí existe uma risada que, apesar da analogia, é uma analogia clássica, mas você inova na forma de explicar, né? Então, eu adicionei uma pequena musicalidade também à parada, né? É um lugar, prédios altos, muros altos, não sei o que, você vai andando, toma um sol, no lanche. Criei tá? Não é tipo assim. Já perceberam que a escola parece com uma indústria, né? Tem uns muros tão altos, o que mais? As pessoas ficam de farda. Assim não tem musicalidade. Assim tem farda, aí toca sirene também, não toca na indústria, na escola toca sirene. As pessoas vão para pátio, aí tem lanche no pátio, elas pegam sol também. Esse é o jeito desleixado de fazer, né? O jeito musical que gera risada porque gera uma lugar de muros altos, pessoas fardadas, ficam obedientes, até que tocam o sino, elas vão no pátio ver o sol e comer o lanche. Tem uma pá.
Isso é uma escola, um presídio, é um quartel, é uma indústria. Todos funcionam no mesmo padrão, né? E para o cinto do Batman, para você eleger que habilidades... Agora deu para ver bem a minha troca de slides e ver o retorno, né? Eu tô aqui, eu acabei de estar lá na minha frente o retorno. Você vê que eu tô olhando para frente, mas o retorno tá na minha frente, a visão periférica me permite olhar embaixo, claro. Eu tô aqui. Para o cinto do Batman, para você... E aí, ó, vê como... Minuto 8. E eu acabei... Cinto do Batman, né? Fiz todo esse preâmbulo da escola, que a escola não foca nas habilidades genéricas. Abri para a escola e agora estou voltando para o cinto do Batman. Na hora que eu acabo a escola, eu clico. Então, o cinto do Batman, na hora, o slide aparece. Deu para ver bem aqui agora. A sincronia ensaiada da parada. E você vê que o telão que as pessoas veem, eu nem consigo ver o telão. O telão está depois de mim. A esquerda ali está depois de mim. Então, meu retorno é meu norte. Tem que estar nesse cinto do Batman. Eu tenho uma técnica que é muito simples. Técnica, how to. Já falei o que é cinto do Batman. Já falei por que ele é importante. Trouxe uma analogia marcante, além do cinto do Batman, analogia escola-indústria, e agora para o how. Actionable. Basicamente, tudo que a escola não ensina. A escola é muito focada num tipo de inteligência lógico-matemática, né? Sempre obcecados demais com isso, porque era o que era necessário no modelo industrial, lógico-matemática. Só que no mundo de hoje, de softwares, de tecnologia, de inteligência artificial, a lógica e a matemática, as máquinas estão fazendo talvez melhor do que a gente. Aí eu poderia ter em 3 segundos matado uma objeção, porque eu acabei de dar porrada de novo na matemática. Eu dei uma porradinha na matemática lá, quando eu falei de fórmula de Bhaskara, aí dei outra porradinha agora, e aí eu poderia ter feito... O que é matar uma objeção? Seria... Não estou dizendo que a matemática tem que ser abolida. Estou apenas dizendo que ela tem que ser equilibrada com outras coisas também, entendeu? Eu poderia ter dado uma suavizada aí. E aí a gente devia estar se importando em desenvolver outras inteligências. Tem uma teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner, que vale a pena pesquisar. Eu não vou falar elas aqui, porque tem um site incrível que explica todas elas. É o Google, tem tudo direitinho lá. Reversão da expectativa clássica. Tem um site que explica tudo isso. O que é que se espera? www.gardner.com, múltiplas intelligence, não sei o que, Google. É um site que explica tudo direitinho, né? Então, essa é bem clássica. Essa é uma carta na manga de humorista, de final de show, né? Tem sempre uns tricks assim, aí repertório, né? Pô, mas como é que tem esses 10? Pô, 10 anos no palco, fazendo coisas, você tem repertório, né? Tem que ralar. Horas de voo, né? Então, um clássico de final do show, quando o cara vai se apresentar, tá em grupo, vai falar suas redes sociais, aí tem vários clássicos. Tem um clássico. Pessoal, quem quiser me seguir, eu tô aqui no Palio, vou pegar aqui a Paulista. Seguir, você espera-se que o cara vai dizer Twitter, ou não sei o que, o cara pega seguir carro. Outro clássico pessoal, quem quiser saber sobre mim, site, google.com. Também clássico também. Então eu usei esse recurso aí, tal. E apareceu na tela do Google. Na hora que eu falo. E no Google, também você pode ter acesso ao terceiro ponto que eu queria falar. Aí eu consegui ainda criar um link com o terceiro ponto. Não era tão obrigatório. Eu podia ter encerrado aí. Bem, vamos pro terceiro ponto. Mas tem um link bonzinho. Tem, legal. Ajuda até pra mim. A nível de... Se tá tudo amarrado, tudo linkado, é mais difícil eu esquecer. Apesar que se eu esquecer, o slide está lá. Eu clico, aparece o próximo slide e eu me encontro, né? Mas se tiver tudo linkado, fica mais fácil. A cauda longa. Cauda longa é uma teoria do Chris Anderson. Ele foi ex-editor da revista Wired, que por sinal também está no meu conselho, a revista Wired. A cauda longa é o seguinte, o conceito é, no mundo offline, no mundo físico, a gente tinha as limitações físicas em relação à quantidade de produtos. Cauda longa é a minha terceira analogia. Ela é um termo do mundo dos negócios, diferentemente de esteira, rolante, de cinto do Batman, mas tem duplo sentido, né? E tanto que a imagem que aparece na tela é de uma cauda, de uma cobra gigante, sei lá, entendeu? Então, apesar de ser um livro de negócios do Chris Anderson e tal, também é um nomezinho que é sonoro. Esteira rolante, cinto do Batman, cauda longa, né? Eu me preocupei em que meus 3 pontos fossem coisas
de 2 palavras, cauda longa, né? Esteira rolante, cinto do Batman, mudou, mas enfim, curto e tal, que não podia ser um de uma palavra. É um pouco de toque meu, mas é um toque que gera conforto pro ouvinte de estar amarradinho, entendeu? Então não podia ser o primeiro ser cachorro, o segundo ser um de uma palavra, outro de 3, outro de 2, entendeu? Não podia, tinha que ser mais ou menos a mesma métrica. Uma livraria no mundo físico, ela tem X prateleiras, cabe poucos milhares de livros. Portanto, eles têm que escolher quais os poucos livros que têm maior popularidade, ou seja, aquela parte vermelha da cauda, poucos produtos com alta popularidade, que vale a pena ocupar a prateleira. No mundo online, sem limitação física, uma livraria online, ela pode ter milhões e milhões de livros, mesmo que eles vendam uma unidade por ano. Aí vem a parte verde da cauda. É uma cauda super, hiper longa, apesar de não ser muito alta, ela é super longa, e talvez a área, se fosse calculada essa cauda longa, fosse maior do que a cabeça da cauda vermelha. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Nós estamos na cauda longa do conhecimento. Antes, a gente tinha uma limitação física de acesso ao conhecimento. Apenas os produtos de conhecimento de alta popularidade tinham na sua cidade. Né? Então, curso de inglês, todo lugar tem. Por quê? É um produto de alta popularidade. Os assuntos cinto do Batman, os assuntos cauda longa específicos, não estavam disponíveis em função da limitação física na nossa cidade. 9h56, você vê, 1 minuto e 4 segundos. Esse foi um grande desafio no desenvolvimento desse negócio. Como eu vou explicar uma coisa que é de um livro, eu não tenho ele aqui, mas é um livro desse porte assim, em 1 minuto. Inclusive, a gente fez um campeonato de explicabilidade entre os alunos da Keep Learning School, Miss Explica, e uma das palavras que tinha lá para o pessoal explicar era a cauda longa, só que tinha 3 minutos, né? Que faz a diferença. Esse foi um desafio muito de como eu vou explicar em 1 minuto um conceito de um livro. Claro, não dá para explicar perfeitamente, mas qual é o melhor que dá para fazer em 1 minuto. E é engraçado que quando eu fiz essa palestra, coloquei cauda longa, Dani é uma das minhas cobaias, minha esposa de ensaio, né? De ter que ficar me ouvindo. Aninha também é uma grande cobaia também, Humberto, são cobaias que fica tendo que ouvir. E quando eu falei cauda longa, Dani lembrou que quando a gente começou a namorar, eu dava algumas palestras sobre internet, de vez em quando, e ela lembrou que eu falava de cauda longa em 2007, 2008. Eu conheci Dani em 2007, 2009 eu estava na comédia já, ou seja, 2007, 2008, foi isso. 10 anos atrás, eu já explicava, então, ou seja, eu tinha repertório não só de ter lido o livro, como de há 10 anos eu já vinha explicando essa porra, apesar de nunca mais ter explicado, mas eu já tinha uma herança explicacional disso aí. Enfim. E aí, eu expliquei 1 minuto e agora eu vou conectar. Eu expliquei o conceito genericamente. Agora, mais 1 minuto provavelmente aí para conectar qual é a relação disso com o que eu estou falando aqui agora. Importância do exemplo, né? Eu não gastei tempo dando exemplos de cauda longa. Quer dizer, eu dei um exemplo de cauda longa de livros e livros, não foi isso que eu dei? Que é o clássico. E quando eu conectei cauda longa com a educação, eu fiz questão de trazer um exemplo dessa conexão. Quer dizer que o curso de inglês é alta popularidade e tal, é a parte grossa da cauda, né? A parte grossa e não longa. E agora, com a internet tudo está disponível. E o melhor, não só disponível, mas com o melhor professor do mundo. A gente tem que se limitar mais ao melhor professor do seu bairro, da sua cidade. Pode ter o melhor professor do mundo através da cauda longa. Essa é uma parte também, impacto, né? Esse conceito de, putz, você não precisa se limitar mais ao melhor professor do seu bairro, da sua cidade. Você pode ter o melhor professor do mundo agora. E é engraçado que como eu falei, eu sempre tento mapear objeções das pessoas, na cabeça das pessoas, para eliminar ruídos e tal, deixar elas engajadas. Algumas objeções Então, essa palestra aqui gerou uma pequeníssima objeção de pessoas do mundo da matemática. Quando eu digo pequeníssima, a gente tem que ter muito cuidado também com não hipervalorizar as objeções. Ouvir, entender, aprender, mas não dar muita bola, não gastar energia, sofrer. Aqui tem 523 comentários. Deve ter 5, eu acho, de pessoas dizendo não gostei que você falou de matemática. Né? Esse assunto de ter o melhor professor, teve gente... E quando tem 5 pessoas comentando, quer dizer, claro, que tem
algumas dezenas ou centenas pensando, porque apenas uma parte comenta, né? Mas mesmo assim é muito pouco perante um universo de 500 comentários de putz, muito legal e tal. Essa questão de ter o melhor professor do mundo gerou uma objeção, nem sei se foi comentário ou só gente comentando comigo, que é tipo, porra, então vai precisar de muito menos professor no mundo, né? Porque se o professor da cidade não tiver mais condições, de não ter mais o que exercer, porque só tem o melhor do mundo, vai ter um professor para cada assunto? Não. Eu não matei essa objeção, mas não. Porque não existe o melhor professor para todo mundo. Existe o melhor para cada pessoa. Cada pessoa tem um estilo de aprendizagem, tem uma conexão. Algumas pessoas gostam do cara mais informal, outras gostam mais informal, outras pessoas podem se incomodar. Eu falo palavrão, pode se incomodar, então eu não sou o melhor professor de criatividade para essa pessoa, se ela se incomoda de eu falar foda, de eu falar um palavrão, de eu fazer uma piada e tal. Então tem outro que é melhor. Então vão ter vários professores do mesmo assunto, sim, porque tem muitas pessoas do mundo, pessoas diferentes, cada um com um jeito de aprender diferente, com exemplos do universo diferente. Eu dou exemplos de um universo X, a outra pessoa pode dar uma aula do mesmo assunto, mas ela pode ter outras nomenclaturas, outros vocabulários, e ela pode dar outros exemplos e outras pessoas preferem. Ou seja, a mesma tecnologia que acelera o mundo, faz o bicho moer com a porra lá esteira, ela também potencializa a aprendizagem. Ou seja, o delta mundo está evoluindo, mas o delta A também pode evoluir. Aí, ó, voltei lá o delta. Inclusive aqui eu dei uma olhadinha aqui pro retorno, dá para ver eu olhando aqui para ver se o meu negócio, lembra que eu deixei lá em cima o delta A sobre... Agora ele voltou para a tela para dizer que o delta A, que é a velocidade de aprendizagem, o delta mudança, delta M, que é mudanças do mundo, tá loucamente, mas o delta A de aprendizagem também está evoluindo pela tecnologia, porque permite a gente aprender mais. Eu acho que é aí que tem uma faláciazinha matemática de alguém, não, mas se o numerador, enfim, alguma falácia matemática, entendeu? Minha aí. Né? Então, em relação à cauda longa, como aproveitar essa oportunidade? Como? Agora apareceu, ó, 10h56 para 57, deu para ver rapidinho na tela aparecendo como faz, porque, novamente, estou no terceiro item, expliquei a cauda longa, o conceito, conectei com o meu assunto, trouxe exemplos, trouxe analogias, e agora, how to, como faz? Aí, ó, como aproveitar essa oportunidade que a cauda longa traz. Basicamente, a gente tem que reaprender a ser autodidata. Por que reaprender? Porque, velho, a gente nasce extremamente autodidata. Já viu criança, tem uma filha pequena, Maria Exploradora, ela é autodidata, ela tá tudo aprendendo tudo toda hora. A gente era assim, obcecado em aprender, uma sede louca por aprender. Com o tempo, a gente vai perdendo essa sede, essa vontade de aprender. O TED Talk mais visto no mundo é o do Ken Robinson, né? Escolas matam a criatividade. E eu acredito que as escolas, elas também matam a aprendizagem. Pronto. 11h33, eu concluí o meu ponto. O nome da palestra. As escolas matam a aprendizagem porque, enfim, não proporcionam uma experiência legal e tal. Expliquei a analogia do Ken Robinson, até como uma defesa de não parecer, tá copiando, não. Explicitamente foi uma paródia, uma analogia. Eu peguei o mesmo escolas matam dele, troquei criatividade por aprendizagem. É outra teoria. Tem a ver com escolas, claro, porque escolas matam, mas ele focou na escola bloqueando a criatividade, eu foquei na escola bloqueando a vontade, o desejo, a fome de aprender. As escolas, elas nos traumatizam em relação a aprender. Por quê? Porque nós passamos quase 2 décadas aprendendo na base da coerção, na base do medo, na base da obrigação, sem prazer. Aprender tem que ser um prazer. Deveria ser um prazer inerente ao ser humano, mas que a gente vai traumatizando em função de anos e anos de experiências traumáticas em relação a aprender. Então, voltando àquela fórmula, delta A sobre delta M, esse delta A está prejudicado bastante, porque a gente se acostumou a não ser aprendedor, e sim a ser apenas estudante. Callbackzinho, aprender a estudar, eu estabeleci lá atrás, você vê que existe o macro loop, né, o lucro das promessas que você estabelece, das macro promessas que eu vou entregar. Você viu, eu demorei 11 minutos para explicar as escolas matam a aprendizagem, neguinho procurando, fui explicando cada um dos 3 pilares. E fui também
Agora, como já está chegando no quarto final da palestra, né, eu começo a retomar alguns conceitos. Eu retomei a fórmula, delta não sei o quê, retomei a diferença de aprendedor e estudante. Você vai meio que amarrando os fios de tudo para ficar no final ficar tudo amarradinho. Estudante é uma coisa que não necessariamente transforma. Você pode estudar, mas não aprender nada. A gente tem que ser aprendedor. Que a gente não é por quê? Porque a gente frequenta instituições de ensino e não instituições de aprendizagem. E também, frasinha de efeito aí, o jeito de falar, né? A musicalidade, né? Você podia pegar e falar. Já percebeu que a gente trabalha em instituições de ensino? Ou seja, elas são de ensino. Elas se preocupam apenas em ensinar. Elas não se preocupam em aprender, porque senão tem que ser instituições de aprendizagem. Seria bom também. Mas quando você cola mais as duas palavras, não deixa muita sujeira, né? Você vê... Porque a gente frequenta instituições de ensino e não instituições de aprendizagem. Por que a gente deixou de ser aprendedor? Porque a gente estudou instituições de ensino e não instituições de aprendizagem. Você colou mais. Se você fala instituições de ensino, enrola pra caralho, fica falando, só ensinava, não sei o que, na verdade, instituições de aprendizagem, aí não ficou colado, entendeu? Essa cola marca. Wrap-up. Você vê 12h32, né? A palestra vai até 15h49. Eu já estava fazendo wrap-up, eu estava assim à frente do tempo, que o limite era 17, eu acabei acabando em 15h50. Wrap-up também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de resumir, essa é a mensagem, nesse caso 3 mensagens, então eu faço o wrap-up das 3. Basicamente nós viemos no esteira rolante. Interessante, a essa altura, quando eu comecei esse wrap-up, eu me lembro que eu olhei o tempo, e ainda faltava muito tempo, eu tinha muito tempo sobrando, 17. E eu falei, na minha cabeça, em segundos ali, veio tipo, e agora? Vou acabar rápido mesmo, bem antes do tempo, né? Porque não pode ultrapassar o tempo. Acabar antes pode, mas não pode acabar com 13, enfim. Pode ser, mas porra, você poder, o lindo é acabar com, eu acho lindo conseguir acabar com 17. Que é um tempo assim, tédio. Eu acho lindo poder acabar com 17. Eu acabei com 15h49. Nesse final, houve 1 minuto de prolixação. Então, do 12h36, esses 2 minutos finais, eu poderia ter acabado em 1 minuto só. Teve um outro minutinho aí que foi meio que... O que mais eu tenho pra falar? Que eu encaixo aqui, aí eu falei, enfim. Mas eu poderia ter acabado aí. E aquela história, né? É melhor acabar antes e respeitar o tempo das pessoas do que enrolar. Mas eu fiz uma enrolada boa, nem dá pra perceber, eu que sei, né? O mundo moendo com a porra, que a gente tem que encarar essa bicha e andar num ritmo de aprendizagem. Aí é questão de, também, né? Moendo com a porra, encarar essa bicha. A bicha no sentido da esteira, né? É uma coisa bem nordestina. E assim, isso eu falo muito essas coisas, faz parte da minha linguagem, é verdadeiro, não é um personagem, mas eu apenas... eu trago a minha verdade pro palco, em vez de esconder a minha verdade. As pessoas normalmente elas têm um jeito de se comunicar, a verdade delas, e ao chegar no palco elas botam uma máscara e polem as palavras muito assim. E eu apenas trago pro palco a minha verdade, porque é a minha verdade, e é bom ser verdade, dá menos trabalho, e é interessante porque gera incongruência de eu estar falando sobre um negócio tão sério, a aprendizagem, a evolução do mundo das escolas, tá falando, a bicha com a porra tá lá, não sei o que, isso gera o efeito, como eu falei, Clóvis Barros Filho, Mário Sérgio Cortella, quando eles dão uns exemplos engraçados, loucos, e estão falando sobre Aristóteles e Schopenhauer, entendeu? E andar num ritmo de aprendizagem maior do que o ritmo de evolução do mundo. Minha sugestão para isso, eleger curadores. Você vê que eu fiz um wrap-up dizendo a questão e o how-to. Aí é resumir em segundos cada um dos pilares que eu expliquei. Estou em 12 aí, acho que foi cada um, foi uns 3, 4 minutos cada pilar, né? Eu estou explicando agora em 10% do tempo, em 30, 40 segundos explicar o pilar e o respectivo how-to. Realmente, as pessoas elas precisam das paradas digeridas. A maioria das pessoas, bem digeridas. Bem assim, ó, de bandeja. Sabe? Você tem que ser entregar. Então, esse wrap-up é entregar bem de bandeja. Ó, se você se perder no momento,
Vou te resumir aqui o que é que tu precisa se importar, tá? É isso aqui. Pessoas cujo negócio seja conteúdo e informação que possam curar para você. Ó, apareceu agora o tempo, a contagem regressiva, falta assim, eu tinha mais 5 minutos. E a essa altura eu pensei, porra, vou acabar com mais 30. E aí eu ainda fiz mais 1 minuto a mais, né? Enlouquecer nessa overdose de informação que o mundo oferece. Depois, o que desenvolver? Habilidade de cinto do Batman. Basicamente, a maioria das coisas que a escola não oferece. Habilidades genéricas aplicáveis a tudo que é coisa da vida. Gestão de emoções, gestão do tempo, meditação, produtividade, criatividade, empatia, negociação. Nada disso a gente aprende na escola. Na escola a gente aprende as respostas para os problemas, mas não aprende a arte de resolver problemas, o que é muito mais genérico e aplicável do que saber respostas prontas, né? Na escola tem lá. Esse aí, ó. Terceira vez que eu vou falar de matemática. Essa é uma piada de repertório minha de stand-up sobre provinhas de matemática que não estava muito no roteiro de falar, mas que eu encaixei aí porque eu tinha pensado em encaixar ela, mas depois desisti, porque eu achava que não tinha tempo, e aí como sobrou tempo eu encaixei, né? Enfim, e aí virou uma terceira porrada em matemática. Um problema de matemática. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo 2 pedreiros constroem a mesma casa? Eles esperam qual a resposta? Metade, 15 dias. Eu podia responder 2 meses. Por quê? Vão ficar conversando, perde produtividade. Essa é uma resposta certa também, que deveria ser aceita, mas não é. É até mais criativa. Uma pessoa come um saco de pipoca em 30 minutos. Em quanto tempo 2 pessoas comem o mesmo saco de pipoca? Qual é a resposta que eles esperam? Metade, 15 minutos. Eu poderia responder 5 minutos. Por quê? Vai aumentar a velocidade média de pegar a pipoca, porque tem concorrente agora, papai. Agilizar. Foda-se que é a sua mãe. Agiliza, porra. Senão não pega pipoca, não. Mãe também, você mete a mãe na jogada para gerar incongruência, né? Porque como é que você vai competir com a sua mãe? Como é que você vai negar pipoca para sua mãe, entendeu? Isso é contraditório, é incongruente. Por isso é engraçado. Se você falar, um brother seu, um brother seu. Beleza, mas... Entendeu? O irmão tem a competitividade, mas, você não pode competir com a sua mãe em relação a pipoca. Negar a pipoca pra sua mãe é foda, né? Você não vai pro céu. Aí isso é que torna engraçado, né? Isso deve ser considerado. Mas eles são muito obcecados em respostas e não em entender a arte de resolver problemas. E para aproveitar a grande oportunidade da cauda longa, nós temos que reaprender a ser autodidata. Ser autodidata é ser protagonista da sua aprendizagem. É tomar as rédeas da sua aprendizagem. Também a frase ser autodidata, ser protagonista, apesar de ser um pouco clichê, protagonista do não sei o que e tal, também é uma frase bonita. Essa palestra ela tem assim umas 10 ou 15 frases bonitinhas, pensadas, sabe? E que eu tive o cuidado de ensaiar exaustivamente para não planejar e não executar. Não adianta. Pensar e não fazer, tem que fazer. E eu fiz todas. Eu não lembro o que eu errei nessa palestra. Não lembro. Eu acho que eu acertei tudo. Fiz tudo que eu tinha planejado. Não deixei de nada fora. Talvez esse lance do tempo eu fiz mais rápido do que eu achava que eu ia fazer. O controle do tempo eu achava que eu ia estar apertado para fazer 17 e no final eu fiquei folgado. E você decidir o que você quer aprender de acordo com o seu prazer, para você aprender no seu ritmo. E antigamente ser autodidata era algo isolado, você ficava sozinho como autodidata. Hoje em dia você pode pela internet estar estudando sozinho autodidata e coletivo ao mesmo tempo, conectado com um monte de pessoas. Bem, para terminar, eu queria fazer uma pergunta. Levanta a mão quem já terminou os estudos. Agora riu, ninguém levantou. Todo mundo lembra da imagem, as mãos levantadas no começo, praticamente todas, e agora ninguém levantou. Isso cria um efeito, uma memória, sabe? Porque aí deixa de ser apenas informação, vira um sentimento. Você sentiu ali alguma coisa, sabe? O quanto a gente sabe, hoje em dia, é menos importante do quanto a gente está aprendendo. Porque saber é uma condição estática. E o mundo é muito louco, papai. Também é uma frasezinha bem construída. A gente tem que continuar aprendendo. Como diria tio Johnny, keep walking, keep learning. Muito obrigado. Valeu.
Olha o que faltava. Faltava 2h30 ainda. Faltava 2h30. No final, eu trouxe o universo Johnny Walker, que não tem nada a ver. Eu falei tio Johnny, eu não falei Johnny Walker, exatamente para ficar... Quem pegar, pegou. É tão pequena que pegar, pegou. Não precisa ser tão explícito. Como diria a embalagem do Johnny Walker, não precisa. Como diria tio Johnny, keep walking, keep learning. E uma curiosidade, que a essa altura, o nome da empresa não era Keep Learning School. Não era. Não tinha o nome da empresa. A gente era o Reaprendizagem Criativa. A gente usou um nome assim, que nunca chegou a fazer marca, mas usava assim internamente, que era Escola Pense. Por que Escola Pense? Porque a razão social da gente é pense como um comediante limitada. A gente chamava de Escola Pense, mas não tinha uma marca oficial. E aí, depois dessa palestra, eu quis fazer essa piada de Keep Walking, Keep Learning. Uma das ideias que a gente divergiu na empresa para o nome da empresa foi Keep Learning School e acabou virando. E assim, é engraçado, né? A última palavra é Keep Learning. A última palavra é Keep Walking, Keep Learning. Muito obrigado. Valeu. Essa foi talvez a apresentação minha que eu tive mais capricho, assim. Apesar de todos os TEDs eu ter um capricho, mas essa, se tivesse que colocar em ordem, seria número 1 de capricho. E pensando em apresentações da minha vida, independente de TED, eu acho que essa aí, ela tá pau a pau com o discurso da Singularity, que foi o nível de cirurgia absurdo. E até com o discurso da FECAP também, que foi a minha colação de grau de administração, que também teve um nível de cirurgia cirúrgico, mas eram outros tempos, né? 2006, mais de 10 anos atrás, então eu fui muito no inside joke, apesar que na Singularity também. Enfim, meu discurso da FECAP, da colação de grau, ele tinha muitas frases feitas, mas muitas frases feitas não autorais, não minhas. Frases que eu tinha umas 2 frases de Max Gehrig, assim, adaptadas, né? Frases meio da internet e tal. Então eu não tinha ainda uma autoconfiança autoral tão grande em 2006, porque foi a minha primeira apresentação, meu primeiro storytelling, assim. Eu fazia palestras já antes e tal, mas mais cirúrgico assim e tal. Enfim, eu acho que esse TEDx é o mais cirúrgico junto com o discurso da Singularity. Isso aí. Então, discurso de apresentações, se eu pudesse dizer, resumir, né, na coisa mais importante é treino. É isso. É hard work, papai. É treino. Isso aqui, meu amigo, eu diria que a quantidade de vezes que eu ensaiei isso aqui, eu diria umas 30, 40 vezes eu fiz isso aqui. Porque, na verdade, não dá nem pra contar, porque no processo de construção, quando não tá pronto ainda, você já começa a fazer ensaios, mesmo não estando pronto, que os ensaios servem pra você mudar. Do dia que ficou pronto, eu falei, não, esse é o roteiro, e aí eu mudei. Aí eu ensaiei talvez umas 10 vezes só, do dia que ficou pronto, pra fazer pequeno, pra decorar, né? Ó, só lá no camarim, no dia do TED, o meu TED foi do meio pro final, né? Então, no camarim, eu ensaiei umas 4 vezes, só no dia, sozinho. Inclusive eu gravei, eu vou deixar um trechinho aí pra vocês verem. Eu lá ensaiando sozinho, ensaiei sozinho, gravando, ensaiei pro Márcio Balas, ensaiei no hotel antes de sair, só no dia umas 4, 5 vezes, né? No dia. Aí mais umas 4 ou 5 nos dias que antecederam, quando eu fechei o negócio. E no processo, mais umas 20, 30, 40 ensaios. É hard work. As pessoas ensaiam 2 vezes, e aí, ó, por que é importante ensaiar tanto, tá tranquilo? Para eu poder tá fazendo cálculos de horário na minha cabeça. O que me permite olhar o tempo e ficar, eita, será que eu avanço mais ou avanço menos? É a tranquilidade com o dever de casa feito, na ponta da língua. E você pode ficar preocupado. Aí eu tenho que me preocupar com o quê? Com a sincronia do clicker. O cara que tá preocupado com o que vai dizer, o que é mesmo, ele não consegue tá preparado. Ele não consegue ficar preocupado com sincronizar o que eu falo com o botão. Para você poder... E outra, não teve imprevistos aqui, né? Imprevisto de alguém levantar e falar alguma coisa, ou de, sei lá, ou de um slide dar pau no slide.
né? Ou de cair a luz, sei lá, algum imprevisto. Que aí quando tem imprevisto também, quem tá na ponta da língua resolve dar um jeito melhor do que quem não tá na ponta da língua, não sei o que, enfim. Champions train, losers complain.